que aconteceu com eles também aconteceu com muito cara por aí. É claro que a gente tá falando da banda Made Brasil. Eu sou Amanda Tipulo e esse é o Casos de Rock and Roll com Celso Kimbecchione, um dos fundadores da Made Brasil, guitarrista da banda e ícone absoluto no rock and roll nacional. Porque vamos combinar, né? É quase impossível falar de rock nacional sem falar de Made Brasil e principalmente sem falar dos irmãos Becchione. Então vem conferir esse bate-papo que a gente teve em 2 partes com o Celso Kimbecchione e ouvir um pouco das histórias que esse cara leva na bagagem. E eu queria saber como que começou o rock and roll pra você? Como que você começou a ouvir? A gente era garoto, eu e meu irmão, e a gente viu quando o Bill Haley veio aqui nos anos 50, e a gente ficou, tipo, encantado. A gente ficou com aquela ideia na cabeça. Aí quando a gente começou a ouvir rock, porque naquela época se ouvia muito música italiana, aqueles bailinhos, aquelas coisas. Quando surgiu assim, a gente escutou no rádio o Elvis, o Little Richard, a gente foi procurar o que a gente podia, por perto que a gente morava aqui, foi a Sears, que a gente achou alguns produtos de importados, que a Sears guardou. E dali a ideia continuou, né? Eu na época, o meu irmão também, a gente jogava hockey sobre patins do Palmeiras e não tinha muito tempo para outras coisas, estudava, jogava, treinava e uma certa época, em 66, eu quebrei a perna. Minha mãe já tinha me dado um violão que ela tinha comprado de uma vizinha, já estava uns 2 anos encostado. E quando eu quebrei a perna, eu não podia jogar. Aí aprendeu a tocar. Aí eu peguei o violão. Tinha nada pra fazer, né? Não tinha nada pra fazer, passar o tempo. E daí pra frente, um ano depois, a gente já estava montando a banda. Que já era a Made Brasil. Já tinha esse nome. A princípio não, mas a gente ficou uns dias escolhendo o nome, fizemos uma lista e acabamos escolhendo Made Brasil. E como que vocês escolheram esse nome? Porque a gente fazia uma coisa que era de fora para dentro, o rock. E a gente queria fazer o rock aqui, feito no Brasil. Então era uma coisa para mostrar o inverso do que era na época. Porque aqui não tinha muito rock nessa época. Nessa época não tinha mesmo, né? Era tudo muito importado, né? Então a gente queria fazer um rock meio no Brasil. Aí veio o nome perfeito. E das influências todas que você tem, assim, o que você acha que mais te marcou, assim? Qual que é o seu caso de rock and roll, que é, sei lá, o disco que você ouve e você fala, caramba, esse mudou minha vida. Eu acho que até hoje é Rolling Stones. Mas não foi de cara, porque a gente conheceu várias bandas, The Animals, Kinks, eram bandas inglesas, né, que tocavam rock. E a gente escutava de tudo, né, mas eu acho que o que marcou mesmo, o que a gente se identificou mais foi com os Rolling Stones. Beatles, pra gente, era muito comercial. Vocês preferiam o lado mal da força. O lado presente, né? É verdade. Tem tudo a ver, né, com o som que vocês fazem, com a forma como a banda foi se colocando ao longo dos anos. Ao contrário de muitas bandas que tinha e tem até hoje, que não se preocupava muito em se vestir, a preocupação de fazer uma coisa meio palco, né? Teatro. É o rock and roll, né? Que é isso que essa atitude toda de palco, do jeito de se vestir, é bem bacana isso. E desde aquela época, né? Porque não tinha mesmo. A gente mandava fazer as roupas, calça, parte de cima a gente comprava, mas normalmente cada um tinha uma calça de uma cor, amarela, vermelha. E os instrumentos, como que vocês faziam? Porque também era muito mais difícil, era muito mais difícil, né? Tanto que a minha primeira guitarra, a gente comprou uma areia. Meu irmão conta bem essa história que estudávamos os dois juntos no Oswaldo Cruz. E a gente deixou de pagar um mês e esperamos o outro mês para juntar o dinheiro. Até meu pai descobriu. O segundo, a guitarra dele e o contrabaixo, ele desenhou, a gente levou na Del Vecchio. Eles fizeram um projeto, fizeram as partes do
baixo e na guitarra. E meu pai tinha uma oficina de automóvel, tinha muitos amigos, torneiro e tal, e certas pecinhas. Meu pai, a gente mostrava para ele como era, ele fazia, pedia para os amigos fazer. Que era difícil, né? Não tinha instrumento importado, você tinha que pedir para alguém trazer de fora, né? E quando tinha era tudo muito caro, né? Tinha uma loja, esqueci o nome da loja, existe até hoje. Só tinha uma loja que vendia e sem querer jogar o judeu que era o dono, era tudo muito caro. A gente não tinha nem palheta. Como que vocês faziam com palheta? Com palheta a gente descolava um plástico, alguma coisa mais fina para recortar e fazer uma palheta. Mas é legal isso, né? Porque vai dando a cara mesmo da banda de fazer a sua própria história, independente do que está acontecendo no cenário musical popular do país, né? E resistindo durante todo esse tempo. A gente nunca deu o braço a torcer para o lado comercial. Continuaram, né? Vivendo disso até hoje, é super bacana. Uma coisa que eu acho bem interessante do Mage é que vocês estão no livro dos recordes como a banda que mais teve formações, não é isso? Dentro de todas essas formações, como que foi se adaptando a esses músicos que foram chegando o tempo inteiro na banda, assim, como que é esse processo? Bom, a princípio, a banda, quando a gente gravou o primeiro trabalho, né, o primeiro e o segundo, eu fazia a guitarra solo. E depois a gente começou a fazer os outros discos, os outros trabalhos. Às vezes tinha que trocar, e normalmente você troca o guitarrista, os bateristas até que duraram mais. Mas aí o guitarrista, normalmente você só acha guitarrista que quer ser solista. Aí eu acabei passando para a guitarra base, porque eu descobri que quase ninguém sabe fazer guitarra base. É verdade, é verdade. E até hoje eu tenho algumas músicas que eu faço solo, mas são da época mais antigas. E aí você não muda muito o som, entendeu? Porque o baixo e a guitarra são base os mesmos. Fica pelo menos o andamento, a levada igual. Você só acha solista. É verdade, todo mundo quer solar, né? Todo mundo quer ser. É fundamental a base, porque a base é a alma da música, né? A levada, né? Também. É verdade. No trabalho da banda ao longo do tempo, assim, não tem uma mudança muito brusca. É do jeito que meu irmão toca o baixo e do jeito que eu faço a guitarra. E faz todo sentido, porque os dois são os pilares da banda, né? E com os vocalistas, porque daí isso dá um tom diferente pra cada música, né? O primeiro era o Cornélio, né? Uma voz rouca, mais agressiva. Aí teve que mudar algumas coisas, porque ali você podia tocar uma coisa mais pesada, com o Percy também, porque o Percy era do mesmo modo. Aí o Caio Flávio já era uma coisa mais suave, né? Então deu uma suavizada, porque senão ele ia se esgoelar lá e ninguém ia ouvir o que ele estava cantando. E a partir de 72 meu irmão assumiu o vocal. Né? Aí a gente já começou a fazer as coisas para ele. E daí já ficou mais encaixado, porque ele continua até hoje. O bate-papo que a gente teve com o Celso Kinvecchione continua na semana que vem. Pois é, a gente não acabou que nem música turca, tem muito mais pra semana que vem. Então fica de olho, porque esse cara tem muita história pra contar. E era impossível colocar tudo num vídeo só, por isso que a gente separou em 2 partes. Tá certo? E eu aproveito para agradecer imensamente a Valéria Gaspar, que é nossa colaboradora no Casos de Rock, jornalista e assessora de imprensa, que inclusive já trabalhou com a Made in Brasil. A Valéria que nos ajudou a conseguir essa entrevista com o Celso. Vocês podem também conferir um pouco do trabalho dela com o Casos no blog do Casos, tem algumas resenhas e participações que ela fez com a gente. Então é só entrar no site www.casosderockandroll.com e conferir todo o conteúdo que a gente tem por lá, tá certo? E para as pessoas que andaram perguntando por que estávamos tão sumidos, eu explico que os boatos sobre a nossa morte foram largamente exagerados. Já estamos de volta com muito conteúdo e muito rock and roll para vocês, tá certo? Então a gente se vê na semana que vem e não esqueçam de acessar o site do Casos de Rock e principalmente acompanhar os vídeos que a gente posta aqui sempre, tá certo? Então é isso, até a semana que vem.